Fala galera, eu me chamo Nicolas, esse é meu amigo Gabriel. A gente veio aqui, na Zona Franca de Manaus, um lugar que está sendo muito debatido ultimamente. A gente veio fazer o quê, Gabriel? Nós viemos entrevistar o trabalhador amazonense e perguntar sobre a Zona Franca de Manaus e sua importância. Saber o impacto que a Zona Franca gera na nossa região, para os trabalhadores e para os estudantes. Fernando, conta um pouco pra gente a importância da Zona Franca, diretamente pra gente que é jovem, que mora aqui na cidade de Manaus. Cara, a Zona Franca de Manaus, ela é importante principalmente para Manaus, obviamente, como ela foi o start econômico para ela, sempre foi algo para fortificar a economia de Manaus e também para todo o estado do Amazonas e para o Brasil também. Principalmente para a hora da Fundação Matias Maquinim, que a gente estamos preparados, né, para a Zona Franca de Manaus, para o mercado de trabalho. É importante ter esse desenvolvimento do Amazonas para a gente poder competir de igualdade com outras regiões, né? Até mesmo porque isso ajuda na economia do estado e ajuda a gente a concorrer com as demais regiões. Isso aí. Projetos científicos, eles são financiados por empresas que estão aqui na Zona Franca de Manaus. São mantenedores, vários são mantenedores, somos mantidos pelas justamente algumas empresas da Zona Franca de Manaus. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria estar dando início falando que a Zona Franca é imprescindível para o desenvolvimento da região amazônica. Principalmente quando a gente tem Tela, que é uma região em que a gente aplica um incentivo fiscal para atrair empresas de fora do país, não só de fora do país, como também empresas nacionais, para gerar uma oportunidade de estar não só aplicando o incentivo fiscal para isentar elas de certos impostos e reduzir os seus impostos, como também gerar lucro para aquela região que também é considerada subdesenvolvida para o resto do país. A gente tem ali uma visão de que a gente não consegue desenvolver tanto a nossa região justamente por ela ser tão afastada ali da região costeira, que geralmente são as regiões mais desenvolvidas do país, que são regiões que elas são muito abastadas justamente por ter essa facilidade ao porto, à importação, à exportação. A nossa região ela sofre com essa decadência justamente porque nós só temos o rio, nós só temos estradas às vezes que não tem como ensejar a necessidade que a gente tem. E quando você gera um incentivo fiscal nessa região, você faz com que essas empresas nacionais e internacionais se voltem para essa região mais subdesenvolvida e comece a trazer desenvolvimento. E se ela não existisse, era capaz de a gente não ter nada disso, né? Quem não acredita na Zona Franca de Manaus também não acredita no nosso sonho. Agora, eu queria te mostrar um vídeo aqui e eu te perguntar a sua opinião sobre o que o senhor acha disso aqui. Olha, infelizmente teve alguns comentários de um grupo que eu queria poder te apresentar para poder você saber qual a opinião em relação a esses comentários que eles fizeram. Top assistir? Top. Ó, presta atenção no que eles vão falar e o que você acha desses comentários. Ok. Então a gente está numa posição, nós temos lugar de fala aqui, nós não estamos puxando a sardinha para lá ou para cá, a gente só está falando que a Zona Franca de Manaus é uma bosta. Porque ela é ineficiente, ela é ruim. Sobre a representatividade norte-nordeste, que não tem lastro econômico e não tem lastro populacional, né? Segundo os nacionalistas, é para desenvolver o Brasil por inteiro, tirar o polo industrial de São Paulo e levar para os interiores. Mas que polo industrial? Nem tem. Já não tinha mais nada que falar. Caramba. E aí, Fernando, o que você acha da opinião deles? Cara, para alguém falar isso da Zona Franca de Manaus, é uma pessoa que não sabe da história do Amazonas, né? Pra alguém que fala sobre isso, fala que não serve pra nada, sendo que a Zona Franca, né, é de suma importância para Manaus, não sabe nem um pouco do que tá falando, cara. E na verdade, assim, desconhece, é no mínimo ignorante, né? Sim. E ela desconhece o contexto histórico, que nem você falou. Sim. Porque quando a Zona Franca veio para Manaus, ela foi um projeto do governo que tinha até aquele dilema, que era integrar para não entregar. Sim. Então a gente tinha um risco de internacionalização da Amazônia, que ela poderia deixar de ser de domínio brasileiro. Sim. E justamente por isso que tiveram a ideia de desenvolver aqui, não só por causa da grande falta de empregos que tinha na nossa região, tanto para poder integrá-la ao restante do Brasil, né? Sim. É no mínimo ignorante essa fala. Então, aí a gente tem uma fala muito infeliz, né? Porque quando você nega o direito dessas regiões se desenvolverem com incentivos fiscais, você está negando que aquele povo tem acesso a uma saúde como a desses lugares. A gente tem ali, por exemplo, as grandes fábricas de São Paulo, da zona metropolitana de São Paulo. Tudo bem, pode não se comparar com a nossa infraestrutura, mas a gente tem uma infraestrutura aqui que não está ali para competir com São Paulo. Está ali para, ao invés de só focar em São Paulo, trazer uma certa luz, uma certa clareza de como aqui também pode ser uma região beneficente para a indústria.
Então, quando você nega que essas regiões, no caso, Amazonas, Bahia, regiões nordestinas, tenham um acesso a uma indústria mais focada em desenvolver a região, você está negando que o Estado tem que trabalhar para desenvolver essa região. É muito importante, localizado na maior floresta do mundo, ter uma coisa de tal dimensão. A gente tem que permitir que o cidadão também encontre uma oportunidade de se inserir no mercado de trabalho já mais desenvolvido, que no caso são as grandes empresas. Quando você tira esse grande círculo que as empresas geram para cá, você está tirando a função social do trabalho. Pô, você não tem direito ao emprego numa empresa, porque para que eu vou te colocar um emprego numa empresa, numa região subdesenvolvida? Eu tenho que colocar para onde já está dando dinheiro para o Estado. Acho que para começar, a oportunidade de emprego, que é muito grande pela Zona Franca, e a questão de valores, porque a gente sabe que vai vir mais barato para a gente, vai gerar oportunidade de emprego, e muitas pessoas vêm de fora procurando esse emprego na Zona Franca, sem contar que abre espaços e caminhos tanto para as empresas, tanto para nós trabalhadores. O que não pode acontecer num Estado democrático de direito, democrático, que tem que igualar as funções sociais para todos os cidadãos. A partir do momento que a gente tira essa Zona Franca de Manaus, vamos supor, a gente tira a oportunidade de emprego, a oportunidade da empresa, e a gente coloca o Amazonas inferior aos outros estados do Brasil. E nesse momento, a gente perde o emprego de quem vem dos interiores do Amazonas, de quem vem da capital e quem vem de fora para cá para o emprego. Porque o número de pessoas que vem de fora para conseguir emprego aqui é muito grande, a gente sabe disso. Então, eu acho que foi uma fala idiota, eu me senti ofendido e preconceituoso, total. Então não tem como a gente tratar com uma certa levianidade essa região.